O ministro Alexandre de Moraes rejeitou nesta terça-feira o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para anular a delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Também no âmbito da ação que julga a trama do golpe no país, o ministro ainda marcou uma acareação entre Mauro Cid e o general Walter Braga Neto. A decisão do ministro vai de encontro com a estratégia dos réus na trama do golpe, que uniram forças nos últimos dias para descredibilizar os depoimentos de Mauro Cid, o delator do caso, e retirar sua colaboração do processo. Ainda nesta manhã, o advogado Luiz Eduardo Kuntz enviou ao Supremo Tribunal Federal uma série de fotos e áudios da conversa que diz ter mantido com Mauro Cid ao longo das investigações da trama. O advogado representa o ex-assessor de Jair Bolsonaro, Marcelo Câmara, réu e acusado por integrar o núcleo 2 do plano para o golpe. Nos áudios, Mauro Cid faz críticas à condução das investigações do caso por parte da PF e do ministro Alexandre de Moraes. Cid se utilizou de um perfil do Instagram com o nome da esposa para trocar mensagens com o advogado de Câmara. Cara, vou te dizer, esse troço tá entalado, cara. Tá entalado. Você vê que o cara botou a palavra golpe, cara. Eu não falei uma vez a palavra golpe. Quer dizer, furo, foi erro, foi, sei lá, se até a condição psicológica que eu tava na hora ali. Mas quando é de palavras golpe que ele bateu, cara, eu não falei golpe uma vez. Tá, então, não sei o que, pra proteger o presidente. Quando é uma matéria positiva, né, é o presidente que foi, não é o cara, né, que foi bonzinho. Foi como aconteceu. Quando eu falei, eu não falei mesmo, que eu nunca falei de golpe, nunca falei que o presidente planejou golpe, só que o que acontece? Eles vão defender o presidente, não vão me defender. Aí eu fico neutro. Mas se sai alguma coisa assim, diz que teve golpe. E vou dizer, mais um desabafo. Pega a vida de todo mundo, né? Todo mundo tá enrolado. Vê quem se ferrou, quem perdeu a carreira. Quem teve o pai, a esposa, a família toda investigada. Até a sogra falecida há 10, 15 anos foi investigada. Meu irmão nos Estados Unidos, minha irmã, todo mundo foi investigado. Quem teve isso? Quem teve a carreira destruída? Tudo bem, tá todo mundo ferrado, mas o general Câmara estava na reserva, já estava no lucro. O general Braga Neto, 4 estrelas, chegou ao topo, reserva. O general Heleno chegou no topo, reserva. O presidente, ganhou milhões aí, chegou ao topo, tudo bem. Todo mundo no meu par. Quem que se perdeu tudo? Fui eu. E eu ainda inventei de pegar um advogado por fora, né, e ainda estou acabando com a vida financeira da família. Então, assim... Durante interrogatório no STF, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a questionar Mauro Cid se ele usou as redes sociais para conversar sobre a delação com jornalistas e pessoas ligadas às investigações. Eu quero saber se ele fez uso, em algum momento, para falar de delação, de um perfil no Instagram que não está no nome dele. Não. Espera, aguarde. Qual perfil? Eu queria saber, ministro, se ele utilizou perfis, mídia social para falar com jornalistas. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. O senhor utilizou algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Além de negar em juízo, as conversas reveladas teriam ocorrido com o advogado de Câmara, antes e depois da delação premiada, isto é, em período no qual estava proibido conversar com terceiros sobre o acordo de colaboração e com os demais réus da trama do golpe. Em entrevista nesta terça para a CNN, Luiz Eduardo Kuntz afirmou que a conversa teve início por iniciativa do próprio Mauro Cid, reforçando que a divulgação dos áudios é uma estratégia de defesa do Marcelo Câmara. Por que eu só estou juntando isso agora? Eu tenho esse material desde o ano passado. Cogitei em apresentá-lo quando o meu cliente, coronel Marcelo Câmara, foi indiciado no caso das vacinas. Mas como a movimentação lá foi, de certa forma, depois com o não oferecimento da denúncia, até com arquivamento com relação ao ex-presidente e o outro deputado que fazia parte do núcleo com competência no Supremo, sendo o processo do coronel Câmara encaminhado para a primeira instância, eu guardei esse material. Na data de ontem, o coronel Marcelo Câmara foi intimado para apresentar a sua defesa prévia contra a denúncia do processo da chamada trama golpista. E esse processo faz com que a gente tenha que apresentar todas as problemáticas processuais e também permita juntar novas provas. E eu achei que era o momento oportuno de apresentar essa documentação. Então, quanto ao tempo, foi uma estratégia da defesa
Agora é um momento importantíssimo por conta do início da instrução. A forma como foi feita, colocando o delator, o Coronel Cid, em outro núcleo, talvez não me permitisse fazer perguntas para eles no meu núcleo, que é o núcleo 2, é outra ação penal, muito embora tenha rolado ele como uma testemunha. O ministro Alexandre fez uma sistemática em que as defesas têm a obrigação de levar as testemunhas, então não saberia se seria possível ter contato, fazer perguntas para o Coronel Mauro Cid, e estrategicamente achei que era um momento pertinente para juntar essas conversas, que, ressalto aqui, foram iniciadas por parte do Tenente Coronel Mauro Cid. Eu, em momento algum, procurei por ele para obter as informações, ele me procurou. Eu já tinha um procedimento aqui que é previsto pela legislação, que é um auto de investigação defensiva, instaurado desde setembro de 23, porque a gente não conseguia tirar cópia dos processos, então foi uma forma que eu fiz aqui de juridicamente tentar, através de outras fontes, de outras formas, conseguir a cópia dos processos que os meus clientes estavam sendo investigados, e no meio do caminho vem, então, respondendo a sua segunda pergunta, um link, né, de uma pessoa, em tese, Gabriela R., que eu não sei quem é. Eu deixo, no primeiro momento, de responder esse link. Depois, ao longo do dia, eu consigo arrumar um tempo aqui, vou lá verificar o que é isso, porque é comum, muitas vezes, ser procurado por pessoas que eu não conheço para poder advogar. Isso vem através do Instagram, vem através do LinkedIn, vem através do meu próprio WhatsApp. Eu costumo atender as pessoas que me procuram para saber se eu posso ajudar de alguma forma. Dentre as mensagens trocadas, Cid admite ter conversado com a revista Veja, que no ano passado vazou parte desses áudios, levando à prisão do delator após ordem de Moraes. Nesse primeiro momento, a gente fez uma rápida ligação, falamos amenidades, nada muito significativo com relação aos processos, uma ligação mais para conversar. Aqui um parênteses importante: eu conheço já o Tenente Coronel Mauro Cid, do mundo do cavalo. A filha dele é uma excepcional amazona, vencedora. Eu também monto, então a gente acaba se encontrando, se conhecendo por conta disso. E ele já vinha numa toada de ter troca de defesas, né, de advogados. Imaginei talvez até que, como eu estou defendendo o Coronel Câmara nesse caso, outros acusados em outros, nesse grande bojo de investigações que traz na delação, que talvez ele pudesse até estar fazendo contato para troca de defesa. A tendência é a de que as defesas escalem em cima desses áudios para excluir a delação de Cid do caso. Moraes, no entanto, blindou a delação de Cid e rejeitou o pedido de anulação dos depoimentos sob argumento de que a solicitação é impertinente e protelatória na atual fase do processo. Em contrapartida, Moraes autorizou um pedido de acareação com Mauro Cid, feito pela defesa do general Walter Braga Neto. Em contrapartida, Moraes autorizou um pedido de acareação com Mauro Cid, feito pela defesa do general Walter Braga Neto. O ministro atendeu à contestação de que Mauro Cid não apresentou provas suficientes para embasar suas alegações que implicam Braga Neto na Operação Punhal Verde e Amarelo. A principal controvérsia do episódio diz respeito à caixa de vinho com dinheiro vivo que Cid alega ter recebido de Braga Neto.